Hoje, o Mercado da Arte veio fazer a cobertura do 15º Festival de Teatro, homenageando grandes figuras do teatro e com grandes performances. É por isso que a gente faz teatro. É pra gente aproximar a diversidade, a gente ser diversidade, diversidades e a gente ser a diferença. Eu acho que é na diferença que a gente vai se encontrar cada vez mais. Agora a gente está aqui com o William Mendonça, que é diretor, coordenador geral aqui dessa edição do Festival de Teatro de Fortaleza. Ele que está aqui, eu acredito que muito feliz, finalizando, né, encerrando essa edição. Como é que você está se sentindo? A gente fica sempre muito emocionado, né? Obrigado por vocês estarem aqui, é super importante esse espaço de promoção, divulgação e de fortalecimento da classe artística. Na verdade, o festival é um ato político, técnico e de afeto, porque é reunir 276 artistas diretamente, num total de mais de 383 trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Fortaleza. É uma grande celebração. É uma celebração para nós que fazemos parte da classe, é uma celebração para a comunidade, porque ela é contemplada. E a gente está muito emocionado, porque a gente pensa assim, o festival ele aconteceu em 12 dias, mas são intensos, são dias que a gente não dorme e que a gente sonha também, a gente sonha acordado, a verdade é essa. Bom, muitas coisas passaram durante essa edição, né? Muitas coisas incríveis, ressaltando a importância do teatro na nossa cidade. E quais são as expectativas para as próximas edições? Você pode dar pra gente assim, algumas? Sim, nós na verdade participamos dessa edição. Essa edição tem um tema que chama Acessibilidade e Futuro para as Diversidades. A expectativa é que seja cada vez mais democrático, mais acessível, que a gente possa fazer com que a população tenha acesso à linguagem teatral como um bem cultural, como um direito cultural, com todas as pautas afirmativas, com todas as questões que são importantes para a nossa liberdade de expressão e para o nosso desenvolvimento social, que é a inclusão, a participação. Eu espero que continue assim cada vez maior, que a gente continue atendendo mais bairros, mais espaços culturais, municipais, que a gente consiga agregar todas as idades, porque é um festival para a família inteira, que a gente possa ter um espaço de pesquisa, de mergulho estético, de experimento da classe artística, que seja uma grande união. A gente espera cada vez mais que, fazendo a comunidade e os outros setores, enxergarem que a nossa linguagem teatral é uma das linguagens do setor econômico, da economia criativa, que movimenta esse país, que movimenta essa cidade, a gente vai fortalecer a cidade, a gente vai fortalecer a cidadania, a sustentabilidade ambiental, a acessibilidade e, sobretudo, o protagonismo da arte e da cultura como desenvolvimento para a gente, para a vida. Artistas homenageados aqui. O segundo é que esse festival nunca mais pare de acontecer. E o terceiro é que os grupos de artistas do interior, assim como nós, possam compor também essa programação. Viva o Festival de Teatro de Fortaleza! Eu estou aqui com a Valéria Souza, ela é coordenadora de Criação e Fomento da Secult4. Tudo bem, Valéria? Eu gostaria de saber como foi a participação da Secult4 na realização deste evento da 15ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza. Esse edital ele foi construído, ele já tem 15 anos, né? E esse ano, o ano passado, ele foi construído com conversa com os artistas do teatro. E aí foram longos, vários dias, né, a gente conversando sobre o edital, o que precisava ser melhorado. E aí a gente chegou nesse formato com as mostras, selecionando uma instituição para que realizasse o festival. E o mais interessante é que essa instituição ela precisaria, né, conhecer o teatro, já ter feito eventos de teatro para que o público fosse melhor acolhido, fosse pensado num festival de fato para a classe artística, para os artistas. E esse ano nós já vamos começar a falar sobre o 16º edital. A partir de julho nós já vamos reunir o fórum de teatro, os artistas para poder dialogar, ver o que a gente precisa melhorar mais, né? Porque sempre a gente precisa melhorar para o 16º edital. E se tudo der certo, em novembro estará acontecendo o 16º Festival do Teatro de Fortaleza. Muito bom, então quer dizer que o 16º festival já vai acontecer no finalzinho do ano? Vamos trabalhar para isso, vamos começar a conversar com os artistas, né, agora em julho, e aí como vamos pensar devagarzinho, vamos construir, melhorar, e se tudo der certo em novembro a gente
já lança, já vai ter o 16º. Muito obrigada. Celebramos nesta edição a paixão e o talento indiscutível desses 3 artistas que iluminam a cena cultural de Fortaleza nas últimas décadas. Inicialmente, eu quero falar de Ana Marlene. É uma atriz com uma presença cênica encantadora e uma versatilidade inigualável. Ela transforma cada performance em uma experiência movida a muitas vidas. Esse é o seu ofício, Ana Marlene. Gerar e parir mulheres que vão além dos vãos domésticos que o patriarcado as tem destinado. Com você, não. Com seu corpo forjado na rua, o seu compromisso social é o de se fazer inteira para tocar o coração do público. Estou aqui com a Ana Marlene, uma das homenageadas, né? Um ícone do teatro. E Ana, eu gostaria de saber como você está se sentindo em ser homenageado no 15º Festival do Teatro. Nossa, eu estou imensamente feliz, imensamente grata, porque, como eu falei um dia desse para uma outra reportagem, a gente passa por tantos problemas, né? É um trabalho tão árduo. Então, quando a gente é reconhecida por esse trabalho, a gente só agradece, né? Estou muito feliz, muito honrada. Você também é fundadora, né, da Trupe Acaba de Chegar, que é um dos teatros de rua mais antigos de Fortaleza. Me conta um pouco de como você fundou, né? Como foi a história. Pronto. Na verdade, eu sou cofundadora, porque a primeira ideia quem teve desse grupo foi o diretor e doutor em teatro hoje, Paulo S. E aí ele me convidou, ele conheceu esse texto, que é o texto Quem Matou Zefinha, que deu origem à Trupe Acaba de Chegar, e ele me convidou para fazer a Zefinha, né? E nós sentamos juntos, conversamos e convidamos outros atores para formar o primeiro grupo de teatro de rua de Fortaleza. Nós temos 34 anos, vamos fazer agora em agosto, 34 anos de teatro de rua. A gente faz em palcos também, mas o nosso maior trabalho é dentro das comunidades, das escolas, né? A gente está desde essa época correndo aí, indo aonde o povo está. Para finalizar, você que participou de vários espetáculos, de vários filmes, qual foi o que mais marcou você? Nossa, todos foram muito importantes, né? Foram muito importantes na minha carreira como um todo, mas assim, eu tenho muito carinho por 2 filmes. O Céu de Sueli, que foi um filme do Karim Ainuz, né? Que foi muito importante, porque eu fiz um trabalho, uma preparação corporal. Eu não tenho uma participação tão grande, é uma participação pequena, mas o processo foi muito, muito importante para mim, né? O outro trabalho é um curta pequenininho, de 23 minutos, que eu fiz recentemente, com uma turma da Unifor, né, que eles estavam montando o primeiro trabalho deles, que eu faço uma mãe. E eu fiquei muito feliz porque em todos os festivais que a gente passou, eu ganhei prêmio de atriz. Gente, foi tão bom para mim, eu fiquei tão feliz, né, porque é um conjunto de coisas boas acontecendo e aí a gente fica, né, então foram esses 2, os mais, assim, interessantes. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Terminado a forjar elementos que reconstruam personas e personagens para além da dimensão do palco. Sua voz é o seu cetro, senhor das variantes viscerais, atonais, graves e sibilantes. Um homem que se ornamenta pela inteligência do possível para recriar os agoras com tenacidade, persistência e improvisos. Pois, segundo ele, um artista tem de estar à frente, atrás e ao lado do seu tempo. Nós estamos agora com o Ricardo Guilherme, ele que é ator, diretor, dramaturgo, professor, muitas coisas, né? Um ícone do teatro, da arte, da cultura do nosso estado. E hoje está aqui sendo homenageado nesse evento maravilhoso no Teatro São José, a 15ª edição do Festival de Teatro. Como é que você está recebendo essa homenagem nesse dia? Olha, comovido, porque é uma homenagem dos colegas, das pessoas que fazem teatro, como se fosse a transversal do tempo atravessando, né, a minha presença e as minhas presenças ao longo desse tempo todo. E mais ainda porque toda essa trajetória, digamos, de mais de 50 anos de teatro, literatura, etc., começou exatamente aqui,
Quer dizer, então eu estou sendo homenageado no teatro onde eu comecei. Eu era um adolescente e estreiei aqui no Teatro São José, em 1970, numa peça religiosa, enfim, e dali comecei a minha trajetória de mais de 50 anos de teatro. Então eu volto ao lugar de onde parti para fazer esse caminho. Ótimo, era justamente isso que eu ia perguntar, porque a carreira extensa com várias veias de arte, né, dentro de várias a arte de diversas formas foi vivida na nossa vida, e eu queria saber onde começou, assim, qual foi a primeira coisa que veio? Foi o teatro? Eu comecei no rádio. Na verdade, antes de estrear no teatro, eu trabalhava ainda adolescente na Ceará Rádio Clube, ainda no último elenco local que produzia radionovelas. Então eu era aquele cara que fazia as personagens e curiosamente eu fazia personagens de mais velhos do que eu, porque eu não tinha ainda nem maturidade vocal para competir com os homens já maduros que eram atores, né? Então eu fazia papel de velho, fazia papel de criança, fazia papel de mulher também, porque tinha uma voz ainda não definida pelos hormônios, né? Aí depois sim, comecei a fazer papéis. Mas eu comecei no rádio teatro. E foi bonito porque eu trouxe isso para o teatro também. Porque meu teatro é um teatro muito da palavra, um teatro da muita expressão vocal. Muito bom, nossa. É bom saber como tudo começou. E, além disso, foram mais de 100 espetáculos nessa história. É isso mesmo? É muita história para contar. História, mais de 200, inclusive. Porque tem as orientações. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, um dos fundadores do curso da licenciatura em teatro da universidade. Então eu fiquei 40 anos na universidade e continuo na universidade. Mesmo sendo aposentado, eu continuo, porque é uma paixão de aprendizado com os alunos. E eu tenho, a cada semestre, orientandos de dramaturgia e encenação. Então num semestre eu apresento não só as minhas peças, mas também estou envolvido em outros projetos dos meus alunos da Universidade Federal do Ceará. E mesmo assim, depois de tantas coisas incríveis criadas, de onde vem a inspiração para continuar criando ainda hoje? Vem do entendimento de que o teatro é uma arte de inserção social, de reivindicação. Eu costumo dizer que o ator, quer dizer, não só o ator, o homem de teatro, a pessoa de teatro, melhor dizendo, seja homem ou mulher, enfim, seja o que for, uma pessoa de teatro tem que ser uma pessoa que tem um compromisso com a tridimensionalidade do tempo. Tem que ter compromisso com o presente, sim, mas precisa estar também no tempo do passado para compreender de onde vem, quais são as histórias do seu povo, e precisa também estar à frente do seu tempo, no sentido de apontar caminhos. E é esse engajamento, esse olhar tridimensional de passado, presente e futuro que me faz fazer sempre teatro, porque as questões me inquietam e eu continuo como cidadão através do teatro. Muito bom. E aí, para finalizar todas essas contribuições na arte que você deu, você também esteve no comecinho, no início lá, quando a TV Ceará foi fundada, né? Começou. E aí, como é que foi esse começo até aqui? A primeira voz, olha de novo a voz. Primeira voz. Eu cheguei na TV Educativa, naquela época era TV Educativa, hoje é o canal 5, hoje é TV Ceará. Foi muito bem. Eu cheguei antes da inauguração, 2 meses antes da inauguração. Então, no processo experimental de som e imagem da televisão, eu já estava lá. E depois, no dia da inauguração, no dia 7 de março de 1974, portanto há 50 anos, eu ali com 18 anos, fui a pessoa que apresentou o primeiro programa oficialmente da televisão educativa do estado do Ceará. E hoje, já há alguns anos, com o programa Diálogo. E continuo lá, pra você ver. Eu estou aposentado também da televisão, mas a televisão me permite estar lá e eu gosto de estar lá, porque eu acho que é o grande motivo de eu estar ainda aí, não só na televisão, mas no teatro, na literatura, não é somente o fato de ser o exercício da minha cidadania, o exercício político, mas é também o fato de que eu tenho os afetos, eu gosto do que faço, entende? Eu gosto do que faço. Acho que esse é um grande privilégio, fazer o que se gosta. É por isso que estou lá, continuo. Não é o fato da burocracia que vai impedir, porque é o meu engajamento na sociedade, no meu tempo, que faz com que eu me permaneça atento ao tempo.
Ricardo, muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez pela homenagem. A gente agradece a sua participação aqui no Mercado da Arte. Para além da dor, ela dança. Para além da vida, ela cria. Silvia Moura. Estamos agora aqui com a Silvia Moura, uma das homenageadas da noite aqui na 15ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza. Você vê como é que está sendo receber essa homenagem nesse dia aqui? Amiga, é tão difícil falar, né? Ser homenageada é uma coisa tão incrível. Tendo pessoas tão incríveis, né? Nós temos artistas maravilhosos na nossa cidade. Então deve ter sido uma escolha bem difícil, né? Então eu me sinto num misto de responsabilidade, né, e de gratidão por serem pessoas da classe que estão junto. Óbvio que o festival é da Secutfor, é um festival oficial, né, tem esse aval, mas quem escolheu foi as pessoas que estavam, né, ali discutindo o festival e é muito bacana quando qualquer afago, qualquer reconhecimento num mar de dureza que nós vivemos é um presente. E esse ano eu estou completando 50 anos de dança e 60 anos de vida. Então tem esse pequeno sabor, sabe? De dizer, eu cheguei aqui, eu não fui esmagada, eu tô viva e vou continuar mais muitos anos. Eu não sei se a gente comemora 100 anos de dança, mas quem sabe? Dona Regina nos deixou hoje, viveu 101 anos, né? Viveu bem, é uma grande pessoa da dança cearense que nós perdemos, mas com 101 anos. Tem uma vida muito bacana. Eu posso dizer que com esse tempo todo de trajetória no teatro e dança aqui, não é qualquer pessoa que está sendo homenageada, você com certeza foi escolhida, porque é uma pessoa muito importante, de grandes contribuições para a gente. E eu queria que você dissesse assim, o que você almeja em ver no futuro da dança, do teatro e da arte em si aqui em Fortaleza. Dignidade. Dignidade, vida boa, trabalhos bem pagos. Para que a gente não precise passar por tanta dificuldade para sobreviver, que os jovens tenham trabalho, que os artistas mais velhos possam continuar trabalhando, respeito das autoridades da área da cultura e também do governo como um todo, pelos nossos artistas. Não que eles não respeitem, mas às vezes eles não dão nenhuma importância. E nós precisamos de dignidade, precisamos viver bem, precisamos ter paz para poder criar, continuar criando e principalmente continuar tendo motivo para continuar na arte. É muito importante isso. Eu não parei, não acabou, não vai acabar. Gente, não vai acabar. Isso é só o começo. Isso é só um pedaço. Eu vou ficar nisso até o fim. E é preciso que as outras pessoas também acreditem nisso. Que é possível para elas, que um dia elas podem ser homenageadas, que um dia elas podem ter dignidade, que não ter comida, que não ter dinheiro para se tratar, que não ter dinheiro para pagar o aluguel, para montar o seu trabalho. É nisso que eu acredito. Muitíssimo obrigada, é uma honra. Parabéns mais uma vez por essa homenagem e a gente agradece a sua participação aqui no Mercado da Arte. Eu que agradeço. E a senhora bilheteira direto? Peraí, nesse tempo tu veio aqui e me roubou, agora tu vem me dar uma casa. E disse que eu tenho um negócio com cônjuge. Que diabo é cônjuge, menino? Sabe o que é cônjuge? Ô Raimundo! Raimundo! Ô saudade! Você quer me guardar logo? Explica pra dona Zefinha o que é cônjuge. Eu não acredito que ela sabe o que é cônjuge. Sabe o que é cônjuge? Olha aí, né? Mas não sabe o que é cônjuge, não, menino, é? Peraí! Eu vou explicar. Bom, essa peça é a primeira peça da trupe que acaba de chegar. Ela foi montada numa época em que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de pautas de teatro aqui em Fortaleza. Nós tínhamos poucos teatros e os teatros normalmente estavam na mão de grupos, né? Para vocês verem, hoje nós já temos
mais teatros, mas ainda não são suficientes. E fazer teatro de rua era uma questão de libertação, de você fazer sem precisar estar dentro de uma caixa de bilheteria, de divulgação. Antes nós tínhamos que passar pelos jornais, pela televisão. Hoje a gente faz a divulgação nas redes sociais e a coisa tem uma outra dinâmica. Então o grupo surgiu nessa vontade de fazer teatro sem precisar ir para dentro da caixa, né? É uma felicidade muito grande a gente estar participando do Festival de Teatro de Fortaleza. Não é? Nós temos duas entidades que impulsionam muito a arte aqui. Uma é a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, a outra é a Secultifor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Então a gente ter o Teatro São José restaurado, recebendo artistas, recebendo espetáculos, é uma felicidade muito grande. E quanto mais teatro nós tivermos, a gente mais local vai ter para se apresentar. Então hoje a gente vive um momento muito próspero do teatro, do fazer teatral, que não é tão fácil, mas a gente tem muita esperança de que a gente consiga o tempo todo estar enchendo as nossas casas com o público, com espectadores. Estou aqui com o Orlângelo, dono do grupo Dona Zefinha. E Orlângelo, eu quero saber qual é a sua expectativa para o evento de hoje. Encerramento do Festival de Teatro Fortaleza, a gente recebeu o convite, eu e Ângelo Márcio, para fazer uma homenagem a 3 artistas que são, para nós, grandes referências, né? O Ricardo Guilherme, a Ana Marlene e a Silvia Moura. A gente vem do interior, nos anos 90 para cá, para aprender a fazer teatro, e foram essas pessoas que a gente encontrou que já estava fazendo, e a gente acaba se inspirando, fazendo aula com essas pessoas, e nada melhor do que fazer esse agradecimento, né? Se hoje estou completando 30 anos de carreira, eu devo também a esses artistas que a gente homenageia nessa noite. Do qual brota Jaconias, o pai de Salatiel, Zorobabel segue a linha em que Abiúde se alinha. Sadoc tem por avô, ele é quem pai de Azor. Eleazar diz a mim, toda bênção e saúde, pois fui filho de Abiúde e também neto de Aquim. Aquim viu nascer Macum, que teve Jacó por cria, e um pai que sabe servir nunca terá prole vã. Jacó, o teu filho é o justo que não se esconde, este homem que responde pelo nome de José. Estou aqui com Marcos Barbosa, escritor. Marcos, me diz um pouco sobre a trama do livro e sobre os personagens. Essa é uma história que todo mundo já conhece, porque é a história do José bíblico. Mas todos aqueles conflitos éticos e aquelas questões são trazidas para o presente, são trazidas para a nossa sociedade. Então é a história de um pai adotivo, é a história de um homem que se casou com uma mulher que já estava grávida, é a história de um pai que perdeu um filho para a violência de Estado, e é a história de um pai que teve um filho muito rebelde, que deu muito trabalho para ele na criação, mas que nesse caminho de paternidade, de revisitação da masculinidade, fez com que José aprendesse muita coisa. Então é um livro sobre agora, partindo de um personagem bem antigo. Quais foram os maiores desafios no seu processo criativo? Os maiores desafios foram encontrar a justa medida, né, entre o que é novidade e o que é recuperação de uma tradição. Essas coisas têm que caminhar juntas quando a gente mexe com esse tipo de material. A obra eu costumo dizer que é uma profanação, mas uma profanação no sentido de que algo que era do campo da religião entra agora para o campo do uso comum, do uso humano, não religioso. Mas é uma obra muito respeitosa, que tenta pensar sociedade contemporânea a partir de um discurso tradicional. E você tem planos futuros para outros livros? Sempre tem planos futuros para outros livros, mas eles são planos que eu costumo deixar guardados, assim, fermentando na imaginação. Mas eu quero muito trabalhar, por exemplo, com o tema da relação entre os seres humanos e a natureza. Eu estou querendo encontrar uma via para tratar disso, mas nada tem forma ainda. É uma estreia, o espetáculo, você pode nos contar um pouco? É uma estreia nacional do espetáculo Um Homem Chamado José, um monólogo com um ator maravilhoso que é o Otacílio Alacrã. Esse livro existe por causa dele. Foi ele que me ligou um dia na quaresma de 2023 e disse: a gente tem que contar a história de José de um jeito diferente. Então agora estreia nacionalmente aqui no Festival de Teatro de Fortaleza Um Homem Chamado José, e o livro da peça é Um Evangelho de José.
Muito obrigada. E essa foi a cobertura da 15ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza, aqui no Teatro São José.